Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal Seja a Luz Baralho Cigano. Para você que não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a G do Baralho. Se você está chegando agora aqui no canal, desde já eu te convido para se inscrever e ativar o sininho na opção todas, para você ficar por dentro de todos os vídeos postados aqui no canal. Para quem já é inscrito, meu grande beijo, meu forte abraço, a minha gratidão imensa a todos vocês. Vamos fazer a leitura de hoje. Lembrando que é uma leitura coletiva, adapte para a sua realidade, veja se ressoa, se faz sentido com a sua história, com o seu momento atual. Aquilo que não servir para você, lança para o universo, porque vai servir para o coleguinha que também está assistindo a leitura, tá? E é isso aí. Conto com o seu like, hype, comentário para ajudar aqui no engajamento do canal. E para quem deseja uma consulta na sua energia ou assunto específico comigo, o meu contato vai estar no primeiro comentário fixado desse e de todos os vídeos aqui do canal, como também na descrição. O agendamento semanal está aberto. Então, vamos lá, de tema clássico. Como ele ou ela está em relação a você hoje? O que você precisa e merece saber agora, através do tarô, do Lenormand, dos oráculos, da espiritualidade. Se concentra, se conecta, mentaliza a pessoa, traz energia aqui para a mesa e temos duas opções de escolha. Primeira opção, cristal amarelo. Segunda opção, temos aqui um cristal rosa. Se precisar, pause o vídeo silenciamente para que você escolha uma das duas opções, ou se preferir, você pode assistir as duas para ver qual que se conecta mais com a sua situação. Vamos lá? Vamos iniciar para quem escolheu a primeira opção de leitura. Vamos lá, para quem escolheu a primeira opção de leitura, como ele ou ela, né, a pessoa que você mentalizar, está em relação a você hoje ou a situação como um todo. Pense na pessoa, mentaliza, traz energia aqui para a mesa, dá uma forcinha aí para o canal deixando o like, o hype, comenta um coraçãozinho, um emoji e vamos saber como que ele ou ela está em relação a você hoje. Mentalize aí a tua pessoa amada. Vamos começar aqui com a carta do oráculo. O regresso. Ontem foi ontem, tenta de novo hoje. Vamos entender aqui a situação. Como que ele ou ela está em relação ao consulente. Como que essa pessoa está em relação ao consulente, tarô. O que o consulente precisa e merece saber. Oito de pentáculos. Rei de paus. 3 de paus. Olha, 8 de espadas. 4 de espadas. Vem aqui no fundo do deck, oculto, um 2 de paus, mundo. Tá. Vamos lá. Como que essa pessoa, complementação aqui com Lenormand. Enquanto você deixa o like, hypa o vídeo. Como é que você está, consulente? Eu espero que ótimo, ótimo e ótima. Vamos lá, como essa pessoa está em relação a você hoje? Como que essa pessoa está em relação ao consulente? Nuvens, sol,
a pessoa que você mentalizou, independente de ser homem ou mulher, o coração, lírios, cegonha, caminhos, chave. Vem aqui no fundo, vem aqui o caixão. Então, vamos lá para quem mentalizou a primeira opção de leitura. Lá vem esse tripé. Tá, como ele ou ela está em relação a você hoje? Essa carta do regresso, né? Ontem foi ontem, tenta de novo hoje. Aqui é uma pessoa, tá? Que nessa carta do regresso, né? É uma pessoa que pode sim estar pensando, tá? Ou considerando que precisa realmente, né? Reavaliar alguns conceitos ou algumas ações que tenha tido com relação a você, tá? Por quê? Porque aqui eu sinto a energia de uma pessoa que tem planos, tá? Tem uma questão de se dedicar, tem aquela questão de ser uma pessoa muito empenhada, né? É uma pessoa que tem uma atração muito grande, sente por você um magnetismo, uma paixão, aquela questão do se dedicar, né? Fazer o trabalho dele ou dela para que as coisas deem certo. Só que aqui tem uma energia de uma pessoa que ela tá com um pouco de medo, tá? Existe um bloqueio, existe algo aqui que essa pessoa ela precisa curar. E isso está muito relacionado à mente, aos pensamentos dessa pessoa. Então, eu vou clarificar aqui algumas circunstâncias para você se identificar, tá? É uma pessoa que acredita que para a situação de vocês acontecer, ele ou ela tem que fazer por onde, tá? E por que essa pessoa estaria com medo? Porque é uma pessoa que tem alguns bloqueios aqui com relação à situação entre vocês, tá? É uma pessoa que está tentando se curar de algo para depois, ó, ontem foi ontem, tenta de novo hoje. Então aqui vamos colocar por partes. Por quê? Se existe alguma situação entre você e a pessoa de afastamento, tá? Se a pessoa que você mentalizou não está com você, como que essa pessoa está em relação a você hoje? Aqui é uma pessoa que está muito focada e planejando, traçando metas, tá? Para o futuro dele ou dela. Só que é uma pessoa que pensa muito o quê, tá? Se ele ou ela voltar atrás, se ele ou ela tiver que procurar, tentar novamente algo com você, vai ter que fazer coisas além do que já foi feito. Vai ter que pôr em prática todo um trabalho de dedicação. Então aqui é uma pessoa que pode ter ficado tempo demais parada, ou uma pessoa que pode ter ali, né? Note que na carta tem até na expressão da figura, teia de aranha, tá? Então o que acontece? Para quem não está mais junto com essa pessoa, é uma pessoa que pensa que deveria ter se planejado, se dedicado e ter posto em prática toda uma questão de trabalhar em cima do relacionamento, tá? Então, aqui, nessa carta do medo, é da pessoa de tentar retornar ou de tentar realmente se dedicar, planejar, fazer metas e não conseguir, né, cumpri-las, tá? O Rei de Paus, ele tem uma energia de muita ação, tá? O Rei de Paus tem aquela energia de magnetismo, de fazer e acontecer. Só que aqui provavelmente existem fatores que podem estar bloqueando a ação dessa pessoa, tá? Então aqui é uma pessoa que está ali querendo perder o medo ou que você perca o medo de acreditar nele ou nela, tá? É uma pessoa que está tentando trabalhar metas para um futuro. Pode ser material, como também em outras áreas da vida dele ou dela. E onde envolve você aqui? Essa pessoa acredita que precisa promover, tá? Um desbloqueio, uma cura depois de um tempo de reflexão, para pôr em prática tudo aquilo que se planejou,
né, que ele ou ela planejou com relação ao futuro da situação, tá? Então, se essa pessoa, ela de repente tiver ali com algum tipo de planejamento, fazendo, se dedicando à situação, né, estava, e vocês acabaram se afastando, essa pessoa, ela acreditou que naquele determinado momento em que houve o afastamento, precisava de um tempo, porque ele ou ela ficou com medo, tá? De pôr em prática tudo aquilo que ele ou ela pensou na situação entre vocês e não dá certo, tá? Então aqui, hoje, já é uma pessoa que tem esse olhar mais diferente, tá? É uma pessoa que pode até ficar um pouco parada, tá? E as coisas ficarem aí estagnadas, mas é uma pessoa que está tentando pôr em prática o que ele ou ela planeja, tá? Então, aqui, para casos de afastamento, eu vou dizer uma coisa para você, tá, consulente? Essa carta do regresso, ontem foi ontem, tenta de novo hoje, para mim me vem uma pessoa que sabe que relacionamento é construção. Então, é uma pessoa que ela tem sim uma paixão, tá? Por você ainda. Tem planos aqui relacionados ao futuro da situação. Só que tem algo aqui que impede o movimento, a ação. E isso é tudo moldado pelos medos que essa pessoa tem, tá? Da mente dele ou dela, do plano dele ou dela de retorno, não dá certo entre vocês, tá? Seja porque já se passou algum tempo considerável ou porque essa pessoa está necessitando se curar de alguma coisa, está necessitando de um tempo para pôr em prática aquilo que ele ou ela planeja, tá? Por quê? Porque aqui é uma pessoa que está começando... tem uns pensamentos aqui dessa pessoa que, para quem não está junto, tá? De que ele ou ela precisa sair desse modo travado. Precisa pôr em prática tudo aquilo que ele ou ela idealiza com você. Então é uma pessoa que ainda está no pensamento de que existe sentimento, saudade, e existe aqui entre vocês algo mal resolvido. Então aqui é uma pessoa que ela está num pensamento, tá? De primeiro se manter ali tranquila para não chegar ou não tentar um retorno onde leve ao insucesso ou onde o que ele ou ela planeja não dê certo. Como assim? Essa pessoa ela tem pensamentos em você nostálgicos, saudosos e de que você transmite paz, alegria para ele ou para ela. Então aqui é uma pessoa que acredita que aquilo que ele ou ela sente por você é algo que, se não gerar, né, uma ação, se ele ou ela não se declarar, não esclarecer coisas, não te surpreender com maturidade emocional e corresponder às expectativas que você tem com relação a esse relacionamento, a situação entre vocês pode acabar terminando totalmente por completo por falta de ação, tá? Então aqui, nesses casos de afastamento, essa pessoa ela ainda não te esqueceu, ela tem sentimentos sim, ela gosta de você, tá? É uma pessoa que pensa ainda em te surpreender, em se declarar, em falar de coisas aqui que ele ou ela andou fazendo, né, durante esse tempo de afastamento. Mas essa pessoa ela tem alguns medos, tá? De meio que seguir esse caminho, de tentar se declarar ou esclarecer coisas, colocar os pontos dele ou dela, né, sobre a situação, investir, se dedicar, e a situação entre vocês é como se não fosse dar certo, tá? Então tem uma pegada aqui para quem está em afastamento, dessa pessoa ela tá muito pensativa de que gosta de você, mas que tem alguma coisa na vida dele ou dela, ou na situação em si, que tem que ter aqui um nível de abertura,
Que aberturas seriam essas? Essa pessoa se declarando, sendo uma pessoa dedicada, tendo aqui tanto falas como ações coerentes, tá? Então é aquela pessoa que ainda pensa se ele ou ela fez a escolha certa. Se ele ou ela seguir outro caminho, ou não colocar a situação entre vocês como prioridade, não pode ser um bloqueio que ele ou ela precisa curar, tá? Não pode ser algo que ali, que ele ou ela realmente precisa avaliar antes de pôr em prática. Por quê? Porque tem casos que terminou, mas ficou mal resolvido. A pessoa tem vontade de voltar, mas ainda um tanto quanto indecisa, não no que sente, mas no que pode acontecer caso exista entre vocês uma reconexão, tá? Então é uma pessoa que tem medo do que sente. A real é essa. Por que seria isso, tá? Isso aqui pode ser proveniente de uma pessoa que antes de agir vai ter que ali resolver coisas e pendências da vida pessoal, vai ter ali que sim, né, ter um planejamento e voltar uma pessoa mais amorosa, mais afetuosa. E aí o que é que essa pessoa pensa? Que de tanto tempo, né, que ele ou ela não pôs em prática, de tanto tempo que essa pessoa se priorizou, ficou pensando no próprio futuro, nas próprias coisas, achou que com o tempo te esqueceria, que com o tempo, amanhã, né, o regresso, ontem foi ontem, talvez quando eu retornar ou refazer aqui, reconstruir, se dedicar, no caso, a ele ou a ela só, né, vou retornar, o consulente vai estar lá de braços abertos. Só que aqui parece que o cenário mudou. Essa pessoa ela pode ter sim, para alguns casos, ter tido um insucesso quanto ao plano dele ou dela, tá? Que acabou levando esse cenário de bloqueio, até um certo medo de o retorno não ser mais da maneira que foi planejado, tá? Não ser como era antes. Antes era horrível, mas eu não falo desse modo. Eu falo que é uma pessoa que está pensando aqui nos bons momentos, na saudade, na alegria compartilhada. É uma pessoa que faz planos e quer pôr em prática. Só que aqui é uma pessoa que primeiro ela quer resolver, tá? Algumas situações para quando ele ou ela fazer uma tentativa, não ser algo aqui que venha trazer o insucesso da situação. Por quê? Porque de tanto, né, fazer essa questão de se declarar, gostar, passar bons momentos, mas assim, fazer planos e na hora de concretizá-los, não seguir aquilo que foi planejado, né? Pode acabar dando aqui num término, numa coisa que fica ali, um sentimento de até mesmo frustração, estagnação, tá? Então, para quem não tá junto ou junta, né, adapte, adeque aí a sua situação, o seu gênero, é uma pessoa que ainda gosta de você, só que é uma pessoa que tá um pouco ali travada. Eu acredito que seja por conta, tá? Não de falta de sentimentos, mas de como ele ou ela pensa que seria caso retorne, tá? É uma pessoa que tem uma visão de felicidade hoje totalmente diferente, né? Por quê? Porque aqui pode ter tido ações que essa pessoa teve, eu acho que um pouco egóicas, tá? Por conta dos bloqueios que essa pessoa tem, afetivamente falando, e da mente dele ou dela, que essa pessoa acabou meio que deixando a situação entre vocês meio mal resolvida, tá? Então aqui eu vou ser sincera, é uma pessoa que no momento, para quem não está junto ou junta, ele ou ela tá ali fazendo planos para o futuro dele ou dela, trabalho, carreira, né? Planejando a questão aqui de resgatar o poder pessoal. Então é uma pessoa que pode estar sentindo que, mesmo que ele ou ela tente, né, um retorno ou uma tentativa de volta, a situação entre vocês pode não fluir. Por quê? Porque aqui eu vejo que também
é uma pessoa um tanto quanto autoritária, quer tudo do jeito dele ou dela. E aqui pode ser que você espera dessa pessoa uma coisa e essa pessoa tem outro tipo de pensamento e de planejamento. E o medo não é o sentimento, não é o gostar. O pensamento é que ele ou ela vai ter que declarar que sentiu a sua falta, que talvez os planos dele ou dela não tenham dado certo, que terminar, deixar você ir, não foi a melhor escolha que ele ou ela fez, tá? Só que eu sinto que aqui é uma pessoa que não quer dar ponto sem nó, tá? Para muitos casos, essa pessoa acredita que por mais que ele ou ela se declare ou tente, não vai saber se expressar a ponto de fazer com que você retorne logo de cara, tá? Então aqui nesse primeiro montinho, não vejo que é uma pessoa que não te queira. É uma pessoa que tem um pouco de medo, tá? De se declarar ou de expressar, de trabalhar em prol da situação. E as oportunidades que ele ou ela tinha com você, afetivas, não saiam da maneira que essa pessoa planejou. Eu tô falando muito isso, tá sendo até repetitivo, e eu vou concluir para essa parte de quem não está mais junto com uma certa situação, tá? Se no momento essa pessoa, ela tá se dedicando ou se priorizando, tá fazendo coisas ali muito particulares, pessoais, só pensando nele ou nela, tá? Essa pessoa, ela tem medo ou algum tipo de receio de perder essa liberdade que ele ou ela tá tendo para fazer as coisas que quer, né? Mais individuais. Só que aqui, eu vejo que a nível de futuro, essa pessoa, de tanto ficar parada e não pôr em prática as coisas entre vocês, pode cair numa estagnação, numa inércia, tá? Como assim? Né? Aquela pessoa que não procura, que não se comunica, ou que demorou demais para fazer isso, ainda sente sua falta? Sente. Ó, me faltou a voz. Aqui essa pessoa parece que precisa falar com você, né? Então, eu sinto em casos aqui que essa pessoa acredita que talvez você, consulente, não goste tanto mais dele ou dela assim. Ou que se ele ou ela tentar se expressar, tentar se justificar, pode acabar complicando ainda mais as coisas, tá? Então, tem algo mal resolvido entre vocês, ou na vida pessoal dessa pessoa que para um retorno, essa pessoa precisa realmente ter a clareza de que você gosta dele ou dela, e de que se ele ou ela se abrir, se ele ou ela ali sair do modo paradão, né, e for pro modo da ação, as coisas entre vocês vai dar certo, tá? Então, existe ainda uma pontinha de otimismo nessa pessoa aqui? Eu acredito que sim, tá? Que essa pessoa ainda gosta de você. Só que por fatores aqui, eu acredito que de personalidades, caminhos opostos ou até planejamentos diferentes, é o que está bloqueando a situação entre vocês, tá? Então, essa pessoa ela ainda gosta, mas é uma pessoa que tem medo do quê? De sair daquela zona de conforto dele ou dela, né? De sair do modo paradão, paradona, e as coisas entre vocês ainda não chegar num denominador comum, tá? Então, se é algo muito que tem muito tempo, já tem um tempo significativo, essa pessoa ainda não te esqueceu. Porém, uma pessoa que tem medo de retornar, tá? Trabalhar em prol da situação, e a situação entre vocês ainda não está bem alinhada, tá? Por quê? Porque existem aqui propósitos que vão além da questão do sentimento. Isso pode estar ligado ao material, ao profissional, a maneira de ver a vida, a maneira de se relacionar, tá? Então aqui o bloqueio que pode ter é que essa pessoa ainda tá naquela expectativa de pensar mais um pouco em si, tá? De tentar meio que se ajustar, ter clareza do que realmente quer para bancar essa questão do sentimento, ou seja, resolver a vida, se dar uma oportunidade para o amor,
para a situação entre vocês, tá? Para tentativa aqui de retorno. Então aqui, né? Outra coisa, tem casos que essa pessoa, ela acredita que o que ele ou ela podia fazer, já fez, tá? Tem casos de afastamento que é uma pessoa que pode ter feito planos, mesmo que você diga, os planos dessa pessoa não eram não era o que eu queria. E essa pessoa, ela ficou com medo da ação, né? Ficou com medo ali de não dar certo, tá? Então, é uma pessoa que pode estar esperando a poeira baixar para poder tentar entrar num entendimento. Então, tem casos que também essa pessoa fica pensando se você vai procurar ele ou ela, se você tem sentimentos por ele ou por ela, se realmente, né, se ele ou ela tiver uma questão de se abrir, se dar uma oportunidade de tentar, se essa situação vai ter êxito. Não só na questão da conexão afetiva, mas sim no desenvolvimento a nível de futuro, tá? Então aqui, para quem não está mais junto ou junta, eu ainda não vejo uma pessoa que totalmente desistiu. É só uma pessoa que está ali, né, pensando, refletindo sobre as próprias emoções, sobre as questões entre vocês. É uma pessoa que pode tentar se expressar da maneira dele ou dela, mas de uma maneira que faça com que vocês entendam, tá? Que existem algumas coisas que essa pessoa considera difícil. Como assim, G? É por isso que eu fico tentando clarificar tudo, né? E a leitura fica longa. Por quê? Porque tem coisas que essa pessoa aqui não é só o sentimento, tá? Para quem não tá junto ou junta, tem alguma coisa aqui que tá meio que bloqueando essa situação da conexão entre vocês. Pode ser o medo da pessoa de fazer por onde, de se dedicar, de se declarar, de tentar e não dar certo? Pode. De achar que a poeira ainda não baixou, que não há mais nada o que há para ser feito, porque o que ele ou ela já fez, né? Pode ter sido ali coisas que ele ou ela considera suficiente e mesmo assim não deu certo, não vingou. Então é a pessoa que ainda não te esqueceu, mas ainda pensa muito o quê? Existe algo mal resolvido entre vocês que ainda necessita de um pouco mais de planejamento, dedicação da parte dele ou dela. E é uma pessoa que acredita que também tem um pouco da sua, né? Que também tem um pouco daquela questão de essa pessoa resolver meio que tentar se declarar, falar que gosta, falar que tem planejamentos para o futuro entre vocês. E só isso não ser o suficiente, tá? Você cobrar dele ou dela algum tópico, né? E aí você pense o que seria, porque cada história é uma história, que essa pessoa acredita que para você seria um não, tá? Então é isso, essa pessoa ela tá dando um tempo, esperando a poeira baixar, para mesmo com medo, né? Tentar meio que, eu diria que tentar esclarecer, tentar resolver as coisas entre vocês, ou para seguir adiante com os projetos de vida pessoal dele ou dela, ou para, né, tentar te esquecer e tentar meio que seguir a vida dele ou dela, tá? Então aqui, para quem não está mais junto, é essa questão aqui que eu vejo nessa situação. Porque tem um quesito da pessoa ter achado que você ia procurar, né? Que você ia ali fazer tudo aquilo que ele ou ela gostaria, tá? Então, digamos que a pessoa fez algum tipo de planejamento, voltou atrás, né? Ou não houve aqui uma aceitação daquilo que foi proposto. E essa pessoa, ela pode achar que tudo que ele ou ela fizer para você agora não vai ser suficiente, tá? Então tem algo entre vocês que para essa pessoa tá mal resolvido ainda. Só que é uma pessoa que pensa muito no futuro, não num sentimento assim passageiro, pueril, uma coisa, né? É o que as consequências dele ou dela se declarar, te procurar, ou tentar sair dali
né, do quietinho dele ou dela, de onde está, e não dá certo, tá? Porque tem casos que essa pessoa esperava que fosse você que ia ceder, que você ia lá, né, resolver a situação, o assunto. Mas aqui foi a partir de algum tipo de gesto ou algum tipo de coisa que essa pessoa ela pode ter proposto ou manifestado entre vocês e ficou com medo, tá? Ou porque tomou uma negativa, né? Ou porque foi ele ou ela mesmo, a pessoa que ficou ali pensando muito em outras questões, onde colocou como prioridade, para depois tentar uma reconquista, tá? Só que essa pessoa está com um pouco de medo de... Será que se ele ou ela agora retornar, se declarar ou tentar outra vez, vai dar certo? Tá? Então existe sim uma saudade, um sentimento aqui nostálgico, mas algumas dúvidas e indecisões que essa pessoa está dando um tempo, tá? Para ver se ainda existe possibilidade de se dedicar a essa situação, a essa conexão. Então, para quem está afastado e afastada aí, né, tem essas questões aqui. Já essa pessoa está afastada, é uma pessoa que está ali com planos futuros, é uma pessoa que não faz absolutamente nada. Tá pensando no quê? Nele ou nela, tá? Ainda pensa em você? Sim. Mas ainda com muita dúvida, né, sobre essa questão de retorno. Por quê? Porque essa pessoa acredita que só o sentimento ou declarar sentimento, fazer planos e não cumprir por conta de motivos pessoais, né, de escolhas que ele ou ela tenha feito, pode não ser suficiente agora para resolver a situação entre vocês, tá? Então é aquela pessoa que tem essa sensação de que você gosta, tem saudade, quer que ele ou ela retorne. Só que a pessoa acha que não pode fazer nada ou entregar além do que já entregou. Então mentalize aí, tá? Prometeu tudo, não entregou nada, né? Ou realmente houve aqui entre vocês algum tipo de impasse que deixou essa pessoa meio que bloqueada, talvez sem acesso. Essa pessoa bloqueou, né, em redes sociais. Para quem tem, justamente, às vezes a pessoa bloqueia para dar um tempo, né, e fazer as coisas dele ou dela e fica sentindo falta. E acha que se ele ou ela desbloquear, né, fazer esse trabalho de voltar atrás, é muita exposição, é demonstrar vulnerabilidade, ou que talvez, né, possa ter tornado o campo inacessível. Ah, bloqueou, agora vai voltar dizendo que gosta. Bloqueou, agora vai tentar, né, dizer que tem sentimentos. Tem alguma coisa que essa pessoa tá com medo, tá, de se abrir aqui. Que existe ainda um plano dessa pessoa de te surpreender. Nem que seja para tirar aqui as dúvidas dessa conexão. É o ata ou desata, tá? Mas aqui ainda tem uma possibilidade de um retorno. Só que o que é que acontece? Aqui eu tô vendo muito essa pessoa se dedicando a si, tá? A amadurecer emocionalmente. A meio que ter ali um planejamento de futuro, onde ele ou ela não tenha medo de ser quem é dentro de uma relação, tá? E isso conta muito, porque talvez essa pessoa acredite que, por mais que ele ou ela se declare, fale que é apaixonado, que gosta, que tem sentimento, que tem saudade, ainda tem algo que você pode cobrar dele ou dela, que essa pessoa está se achando no momento impedida ou incapaz de te oferecer, tá? Então aqui para quem tá junto ou junta, né? Ontem foi ontem, tenta de novo hoje, o regresso. O que é que acontece? Para quem tá com essa pessoa aí, essa pessoa ela tem planos, tá? Tá querendo ali se dedicar, trabalhar, né? Em cima, em prol da relação. Só que para quem tá aí junto, é uma questão aí de paquera, né? Flerte. O que é que acontece? Essa pessoa, ela tá se dedicando a um futuro, tá? Um futuro na vida material, como também na afetiva. Só que para muitos aqui essa pessoa tem bloqueios. Tá num processo de cura, de retomada, né, do magnetismo dele ou dela, tá? E tá se empenhando, se dedicando
Então, para quem aqui mentalizou alguém que você tem, está junto ou junta, pode ser um paquera, um crush, alguém aí, né? Qual que seria o bloqueio aqui dessa situação? O medo que essa pessoa tem, tá? De se declarar e se demonstrar muito emocionado ou emocionada, tá? Ou de não ser para você aquilo que você deseja. Por quê? Porque na cabeça dessa pessoa, o que ele ou ela está fazendo é suficiente. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Para ficar mais claro para você. Se é um crushzinho, um paquerinho ou alguém que você está ali flertando, essa pessoa ela tá num trabalho pessoal muito grande, né? Tudo aquilo que já passou na vida dele ou dela é algo que essa pessoa, após ter conhecido você, tá na tentativa. Aqui para mim é alguém que é solteirão convicto, tá? Focado em trabalho, que não estava no plano dele ou dela se apaixonar ou se dedicar a alguém agora. Pode ter conhecido você e ter rolado essa questão aqui do interesse. Mas quando eu falo de interesse, não estou vendo que é material e financeiro, de amar novamente. Então pode ser que essa pessoa ela tenha todo um planejamento, tá? De fazer com que dê certo, mas é uma pessoa que pode aqui ficar ainda com alguns medos, tá? Que medos seriam esses? De ser uma conexão passageira, dele ou dela nutrir sentimentos em você e ainda tá mal resolvido, mal curado. Então é uma pessoa que gosta, tá? É uma pessoa que acredita que ainda existe uma oportunidade entre vocês, sim. Só que essa pessoa ela não quer voltar atrás de situações que já a magoaram, que já a feriram e não quer fazer isso com você, tá? Então já está gostando, já está gostando. Aí tem um coração ali, amor. Não posso dizer, né? Para casos aqui de paquera, de flerte ou de alguém que você aí tá até se relacionando, né? Que seja um amor. Eu vejo que essa pessoa ela pensa que você pode sim se tornar o amor da vida dela ou alguém que ele ou ela vai nutrir um sentimento muito profundo. Só que é uma pessoa que tem uma tendência, tá? A tomar decisões enfrentando bloqueios. Como assim? É a pessoa que vai esclarecer para você qual que é os motivos dele ou dela ter alguns tipos de medos ou travas quanto à vida afetiva, tá? Pode ser que essa pessoa esteja em um momento de vida que quer estar com você, mas ainda tem coisas que ele ou ela precisa curar, precisa resolver, tá? Então aqui é a pessoa que ainda quer manter ou ter você, mas é uma pessoa que ainda tem coisas a trabalhar dentro do quesito material, profissional, pessoal, estilo de vida, para chegar no ponto do emocional, tá? Então a indecisão dessa pessoa é até mesmo que a situação de vocês acabe se ele ou ela não nutrir. Por isso que eu tenho uma energia de quem aqui a pessoa paralisou, parou, estagnou, ficou com medo, dessa pessoa começar a te surpreender com gestos, para ir abrindo campo, tá? Para que a situação entre vocês não acabe se fechando. Ou seja, vai falar de planos, de metas, de coisas de trabalho, de futuro. Vai falar sim, ou expressar, tá? Algum tipo de sentimento que gosta, que isso, que aquilo, mas vai deixar muito bem claro que ainda tem coisas que ele ou ela tá se libertando, tá resolvendo para poder assumir totalmente, tá? Essa questão do vínculo afetivo, de se permitir, certo? Então é isso que eu vejo aqui no primeiro montinho. Eu espero ter te ajudado. Se essa leitura te ajudou, deixa o like, o hype, o comentário para ajudar aqui o canal também. Um coraçãozinho, um emoji, tá? G, vou dar uma explicação, tá? Aqui é um relacionamento, né? Porque às vezes eu leio uns comentários que não tem nada a ver com a leitura. Aqui é uma pessoa que está seguindo totalmente a vida, eu tenho totalmente a certeza. Eu, no caso você consulente, que está ali esperando que essa pessoa venha, se dedique e faça tudo aquilo que você quer, né? Que essa pessoa
repense, que essa pessoa venha lhe pedir perdão. Não vejo nessa energia dessa leitura que seja uma pessoa que esteja no momento querendo fazer isso. É uma pessoa que considera assim, tá? O seu esforço, a sua dedicação, até os planos que foram feitos, tá? Entre vocês. Mas por algum fator essa pessoa acredita que não é o momento, tá? De expressar sentimento, de te surpreender, ou até mesmo de tentar algo com você novamente. Por quê? Porque pode existir aqui uma incompatibilidade de propósitos. Então não é que você não tenha tido importância para essa pessoa, é que essa pessoa emocionalmente ainda encontra-se ali não tão pronta, pelo menos com você, tá? Honestamente falando, para poder levar adiante a situação, fazer uma tentativa aí de retorno, tá? Porque aqui eu não estou vendo casos onde muitos comentam sobre situações extremamente gravíssimas, então não seria o caso aqui, tá? Pode ser sim a pessoa que depois que te largou, depois que te perdeu, né? Começou a perceber que gosta, que poderia ter feito mais, que deveria ter se planejado melhor, sim. Mas ainda assim existe uma pessoa que tem coisas ali, bloqueios, que ele ou ela acredita que tem que dar um tempo para poder se expressar, te surpreender, para poder esclarecer as coisas entre vocês, onde haja uma resolução, tá? Até mesmo para que não seja algo ali em vão. Nutrir em você um sentimento, né? Ou fazer uma declaração porque gosta, porque sim, tem aquela questão de ter tido algo com você que foi legal, que foi bacana, mas por conta de alguns fatores, né? Ele ou ela ainda não está tão bem resolvido ou bem resolvida para pôr em prática determinadas coisas e acabar também te magoando, né? Acabar também aqui fechando totalmente as portas com você, tá? Então, leitura entregue. Eu espero ter ajudado, tá? Espero que você tenha se identificado em algum momento, né? Para a resposta que você busca. E é isso aí. Gratidão para quem ficou aqui na leitura de número 1. Vamos ver o que sai aqui na número 2. Vamos lá para quem escolheu a segunda opção de leitura do cristal rosa. Lembrando que eu conto com o seu like, o seu hype, o seu comentário. Pode ser um coraçãozinho, um emoji, para ajudar aqui a fortalecer o canal, tá? E para quem deseja fazer a sua leitura particular comigo, o meu contato tá no primeiro comentário fixado desse e de todos os vídeos aqui do canal, como também na descrição. Vamos lá. Eu espero que quem escolheu esse montinho esteja ótimo, ótimo e ótima. Vamos saber como essa pessoa está em relação a você hoje. Vamos atualizar aqui a situação. Mentaliza a pessoa, traz energia aqui para a mesa. Como que essa pessoa está em relação ao consulente, à situação. Que o consulente precisa e merece saber agora. Vamos lá, montinho 2, eu dei uma pausinha aqui, tá? Pra ir pegar minha água. Retornando aqui, deixa eu dar uma embaralhada. Como que essa pessoa está em relação ao consulente hoje? Do montinho 2, para quem escolheu o cristal rosa. Vamos ver a energia aqui da situação. A intriga. Vamos entender essa intriga aqui. Vai mentalizando ele ou ela. Traz energia aqui para a mesa. Como que essa pessoa está em relação ao consulente hoje? O que o consulente precisa, merece saber.
9 de espadas, eita. Sacerdotisa, arcano maior da sacerdotisa. 8 de espadas. Rei de paus. Arcano maior do imperador. E vem aqui, 3 de copas. Vamos complementar a leitura aqui com Lenormand. Como que essa pessoa está em relação ao consulente hoje, como que tá a energia dessa situação. O consulente precisa e merece saber. Aqui tem a carta pássaros, árvore, criança, chicote, ratos, raposa, lírios, montanha, carta que vem de fundo. E aqui você, consulente independente de ser homem ou mulher. Bora lá. A intriga. Aqui, gente, tem uma energia muito grande, tá? De realmente poder haver algum tipo de fofoca, situação onde envolve algo que chegou nos seus ouvidos relacionado a essa pessoa, ou da pessoa com relação a você, tá? Tá vendo aí algum tipo de comentário sobre a situação entre vocês? O que eu vejo aqui, tá? Como que essa pessoa está em relação a você? Para quem não tá mais junto ou junta, tem como adaptar aqui? Tem. Por quê? Porque 9 de espadas com a grande sacerdotisa, né, com o arcano maior da papisa, fala muito de uma pessoa que a mente dele ou dela, né, tá perturbada, tá? E provavelmente essa pessoa ela não expõe. Essa pessoa ela não coloca para fora tudo aquilo que ele ou ela tá sentindo. Então, é uma pessoa orgulhosa, teimosa, geniosa, difícil de reconhecer as vulnerabilidades. Por quê? Porque é uma pessoa que tem aqui uma sede de controle muito grande. Então, essa pessoa, para quem não está mais junto ou junta, ainda tem por você sim uma paixão, um sentimento de posse, mas é uma pessoa orgulhosa e tem medo de expor o que sente. E inclusive de ter perdido o posto na tua vida. Aqui me tem uma pessoa competitiva, mas a competição dessa pessoa tem sido com ele ou ela mesma, tá? Porque para muitos aqui é uma pessoa que oculta, que esconde, que provavelmente não tá dormindo bem, que a mente dele ou dela, a consciência dessa pessoa não tá legal, tá? Por quê? Porque essa pessoa ela pode ter conduzido a situação de uma maneira que não foi positiva, de uma maneira muito egóica. E agora é uma pessoa que está com medo do que? Das consequências, tá? Daquilo que foi feito. Então, tem uma energia aqui dessa situação, para quem está em afastamento, é da pessoa estar ali, né? Escutando coisas, ou até você também sabendo coisas com relação a ele ou a ela, trazida de terceiros, que está fazendo com que essa pessoa comece a olhar para as próprias dificuldades, bloqueios ou situações que ele ou ela tenha nesse modo de agir dentro de um relacionamento, tá? Ou como agiu com você. Então, essa pessoa, ela pode esconder, tá?
É uma pessoa que tende aqui a ter uma energia mental de muito controle, tanto sobre ele ou ela, para não se expor, como também é aquele tipo de pessoa que tem um ego gigantesco. Mas preste atenção, tá? Aqui tem casos, né, bastante específicos. Por quê? Porque é uma pessoa que tem por você, sim, uma situação de ainda, tá? Está presa na sua energia. Não saiu o arcano maior do diabo, mas saíram outros arcanos que falam muito sobre isso, tá? Da pessoa que tem aquele desejo, tem aquela atração, tem até um excesso aqui, né, de pensamentos que ele ou ela guarda. Com medo de quê? De baixar a guarda, de se expor, de revelar, né? Uma pessoa que se acha o bambambam aqui, mas por dentro tá toda ali, né? Temerosa de demonstrar essas vulnerabilidades e também de perder o controle que ele ou ela acha que tinha sobre você, tá? Então, aqui, para quem não tá mais junto ou junta, é uma pessoa que ela pode ter escolhido a liberdade, ou era uma pessoa que tinha um espírito aqui bem, né, aventureiro. Outra coisa que eu vou dizer aqui, tá? Para quem não está mais junto ou junta, essa pessoa, ela tem uma questão de, pode ter idade, né, suficiente para um entendimento das coisas, mas o que eu acredito aqui é a imaturidade emocional e o despreparo dessa pessoa dentro da situação com você. Então, aqui preste atenção, tá? Nessa leitura. Para quem não está mais junto ou junta, essa pessoa ela pode ter, para alguns casos em específico, ter sido muito imatura na questão de, pode ter sim tido interferência de terceiros, que pode ser familiar, tá? Pode ser alguém que tem algum tipo também de poder sobre ele ou ela, alguém que tenha um certo, alguém que ele ou ela ouve, alguém que ele ou ela escuta, mas é uma energia prejudicial, tá? É uma energia prejudicial. Então aqui, como eu digo uma energia prejudicial, sabe aquele tipo de situação onde a pessoa ela pode ter dado margem para fofoca ou para interferência dentro da situação, para sair como certa, de uma maneira estratégica, de algum tipo de erro que ele ou ela cometeu com você, tá? E pode ser que esses aconselhamentos aqui, para quem ouviu, para quem ele ou ela pode ter dito alguma coisa, pode ser totalmente distorcido da realidade de como essa pessoa agiu com você, tá? Por isso que eu digo aqui da presença de energias não tão positivas com relação a vocês, mas vocês como casal, tá? Agora, para quem não está mais junto ou junta, eu vejo que é uma pessoa que ela tá sentindo aqui que ele ou ela foi imaturo, imatura, que teve aqui algum tipo de, que tá tendo algum tipo de consequência, tá? Que é uma pessoa que acredita que prejudicou totalmente a questão da relação, da estrutura da situação que vocês tinham. Então é uma pessoa também que tá ali só esperando um tempo, tá? Para ver se a poeira baixa, né? E se ainda existe algum tipo de, pelo menos no momento, de campo para que ele ou ela talvez faça uma tentativa. Agora aqui, como eu tô vendo isso? Porque tem uma pessoa que ela tá se reprimindo muito, tá? Ou porque tá com medo do que vão falar, do que vão dizer, do que vão pensar, né? E o ego dele ou dela cai por terra. Porque aqui é uma pessoa que, para quem não está mais junto ou junta, ele ou ela tá ali olhando para essa situação como algo que foi desgastante, tá? Para você, eu acredito, né? Seja porque foi uma pessoa que cometeu erros
repetitivos. Foi uma pessoa que teve uma conduta muito imatura e prejudicial ao relacionamento. E com isso leva o quê? A dificuldade, tá? Entre vocês. Então, a pessoa que acredita que é uma situação delicada. Agora, é delicada por quê? Porque em algum determinado momento, tá? Essa pessoa ela tem sim a consciência de que poderia ter sido uma pessoa mais madura, que poderia ter sido uma pessoa menos problemática na situação. Mas aqui é uma pessoa causadora de caos e de clima, tá? É também uma pessoa que pode usar de estratégias, tá? De ocultar coisas e quando é descoberto ou descoberta, não dá o braço a torcer que errou, tá? Tem toda uma narrativa aqui de colocar termos de como se você, consulente, fosse a pessoa complicada. Entendeu? Então aqui, para quem não tá mais junto ou junta, essa pessoa ela tá um pouco preocupada e nervosa porque tá tendo que se conter, tá? Tendo que se conter do quê? Do próprio ego ou arrogância dele ou dela e de admitir que não foi uma pessoa legal, não foi uma pessoa bacana com você. Então aqui, para muitos, eu vou ser bem sincera, tá? Para quem não tá mais junto, essa pessoa ela tem total consciência de que as atitudes dele ou dela prejudicou a situação. A percepção dessa pessoa é de que a situação entre vocês é delicada. Por quê? Porque ele ou ela teve uma conduta que desgastou a situação e que pode até ter deixado que terceiros interferissem, tá? Então é uma pessoa que ela é toda cheia de bloqueios. É uma pessoa que ela não se revela como realmente é inicialmente, tá? É aquele tipo de pessoa que tem uma perturbação aqui mental ou energética. E isso é fruto de quê? De um padrão repetitivo que essa pessoa ainda não aprendeu e não mudou, tá? Pessoa muito controladora, exigente. Uma pessoa é assim porque é traumatizada. É assim porque foi criada dessa maneira, né? Então aqui eu vou ser um pouco mais aprofundada na situação. Para quem não está mais junto ou junta, essa pessoa ela pode, tá? Ficar ali angustiada, enviar até uma energia mental para você, né? Que energia mental é essa? Daquilo que ele ou ela sente, tá? Agora tomem cuidado, por quê? Porque aqui tanto é uma pessoa complicada, é uma pessoa que está tendo consequências na vida, tá? E também vendo que não tem poder sobre você, que tudo que ele ou ela fez ou causou dentro da situação foi muito indelicado, tá? Foi uma pessoa insensível, inflexível. Então é uma pessoa que até, eu diria alguma coisa, né? Se for aqui para questão de procura, pode ser que isso leve um tempo, tá? Leve um tempo por quê? Porque é uma pessoa que ela vai querer pegar um momento de fragilidade seu, onde ele ou ela consiga perceber que você não o superou, não o esqueceu, para tentar insistir numa situação. Mas eu ainda vejo uma questão muito problemática aqui, tá? Por quê? Porque isso é ego. É aquela pessoa que estava acostumada a estar no controle da situação. E essa pessoa está vendo que não pode fazer muita coisa agora, porque a situação entre vocês ficou frágil. Virou fofoca, virou notícia. Pessoas importantes ali para ele ou para ela ficou sabendo, né? Ou até da sua parte. Pode ser que ele ou ela acredite que existe alguém ali, né, fazendo coisas ou dizendo coisas que desfavorecem ele ou ela, tá? Conselhos de amigos, de amigas, né? De pessoas que talvez podem ter falado mal dele ou dela para você, te dado conselhos. Então aqui
eu sinto a energia, para quem não está mais junto, tá? De ser uma pessoa muito complicada, que tem uma tendência a ser uma pessoa arrogante, birrenta, e tem medo de, para alguns casos, demonstrar vulnerabilidade. Por quê? Porque aqui, com as consequências desse afastamento, essa pessoa ela tá tendo sim a consciência, né, de que as ações dela foram muito negativas quanto a você e que isso gerou impedimento à dificuldade. Então aqui não é uma pessoa que vai ter uma ação rápida, tá? Por quê? Porque é uma pessoa que tem ali até o medo de levar um fora, de você colocar todos os problemas que ele ou ela te causou, né, numa conversa, num diálogo, e a situação aqui sair fora de linha do eixo, tá? Pode ser aquela pessoa que falou para terceiros que nunca mais voltava, que não te queria mais, ou contou a versão dele ou dela dos fatos de uma maneira distorcida, e agora tem até uma vontade, pode ser de retornar, pode ser, mas não que seja para agora. Por quê? Porque essa pessoa acredita que se complicaria, tanto com você, como eu acredito que com pessoas aqui que podem ter algum tipo de interferência dentro da situação. Pode ser um pai seu, tá? Uma figura masculina que te protege, que te defende. Pode ser da pessoa, caso tenha, né? Onde ele ou ela quer mostrar que o lado e a versão dele ou dela, tá? Então aqui, essa pessoa, ela tem tem um jeito de ser uma pessoa muito imatura e muito complicada, que dificulta as coisas e depois fica ali nervosa, angustiada, quando ele ou ela sente que passou do ponto. Então aqui existe uma situação dessa pessoa, ela ainda está no modo de tá ali meio remoendo as consequências da situação entre vocês, tá? É uma pessoa que tem uma característica de energeticamente ou mentalmente ser uma pessoa muito complicada, ser uma pessoa que gosta de passar, de transferir os medos e culpas dele ou dela para quem se relaciona com ele ou com ela. Então tome muito cuidado com essa situação, tá? Para essa pessoa não lhe pegar numa fragilidade. Por quê? Porque você pode estar no processo de cura, de superação, e essa pessoa achar isso algo inaceitável. Por quê? É porque mudou? É porque existe aqui sentimento real? Não, é posse, é ego, tá? De ter perdido você, de ter sido talvez descoberto o caráter, a conduta dele ou dela, tá? Então aqui eu não vejo uma pessoa que tenha mudado, e sim sentido o impacto das consequências das ações dele ou dela com você dentro da relação. Aqui pode ser uma pessoa que tenha problema de convivência, tá? Aqui pode ser aquele tipo de pessoa que diz que é traumatizado ou traumatizado e traumatiza os outros. Então cuidado com essa situação aqui. Por quê? Porque pode existir entre você e essa pessoa algum tipo de divergência ou discordância que é totalmente delicada. E se você pergunta na energia atual, essa pessoa ela mudou? Não, tá? Essa pessoa ela pode até tentar, até eu acredito que exista aqui pautas um pouco difíceis, né? Mas essa pessoa, depois de um tempo, por ser competitiva, quando o medo passar, quando a angústia ali bater muito forte, quando vê que realmente te perdeu, ou perdeu o controle sobre você, essa pessoa ela pode tentar se reaproximar, né? Ou tentar meio que mostrar uma certa mudança, né? Olha que essa montanha aqui vem saindo um sol. Só que você já vai ter consciência suficiente para saber quem é essa pessoa e o que essa pessoa lhe causou. Então pense muito bem em segundas, terceiras ou seja lá quantas chances, tá?
Só sabe você o que você passou. Porque aqui eu não vejo uma pessoa que está afastada de você e está bem. Mas também eu vejo uma pessoa muito reativa à mudança. Da mente muito fechada. No mundinho que ele ou ela cria. É uma pessoa que não sabe o que está fazendo? Sabe sim. Se é uma pessoa que é influenciável, é porque concorda com o tipo de influência que ele ou ela recebe. Tá? E existe um excesso de preocupação dessa pessoa aqui, não por conta do que lhe causou, mas eu acredito mais das consequências que essa situação pode ter tomado, a proporção, tá? Então aqui é uma pessoa que precisa amadurecer antes de querer mandar, porque aqui eu vejo que é uma pessoa autoritária, tá? Mas provavelmente essa pessoa só faz isso com pessoas que têm ali uma sensibilidade, uma vulnerabilidade. Então não gostei dessa energia, vou ser bem sincera. Não é a questão de eu gostar ou deixar de gostar. Você tem livre-arbítrio para escolher. É o que eu tô vendo aqui, tá? Que é uma pessoa que não mostra realmente quem é. E quando mostra, é logo de cara um impacto aqui de pessoa complicada, tá? E até para alguns casos, um tanto quanto insensível. Agora, dessa pessoa tá ali se corroendo porque ele perdeu, ou porque você pode estar superando ele ou ela, é muito do egoísmo da pessoa, tá? De como assim o consulente, né, não tá aceitando o controle dele ou dela, não tá correndo atrás. Não, eu tô correndo atrás dessa pessoa, essa pessoa só tá me dando fora. Para, pelo amor de Deus, tá? Porque isso tá deixando essa pessoa cada vez mais consciente ou acreditando que por mais que ele ou ela erre, você está disposto ou disposta a perdoar e aceitar, porque tem medo também de perdê-lo, tá? Então tende a repetir erros, padrões de comportamento, e isso pode ter sido desde a infância da pessoa, tá? Algum tipo de situação que essa pessoa tem, do emocional dele ou dela desequilibrado, que age de maneira muito arrogante e que gera aqui discórdia. Então aqui é a pessoa problemática, tá? É uma pessoa que não sabe aproveitar as oportunidades boas que tem na vida. E isso a preocupa quando ele ou ela tem aqui, né, uma crisezinha de consciência, tá? Ou quando a conduta dele ou dela é posta à prova, tá? Que pode ser que coisas que essa pessoa te fez pode ter aqui sido ditas, comentadas, né? Pelo meio, pela situação aí onde vocês vivem, ou até da própria pessoa, mas aqui pode ser que a pessoa ainda meio que com medo, né? Do que vão falar, do que vão dizer, da conduta dele ou dela, possa inverter os papéis. Falar que você também é uma pessoa problemática, que você é uma pessoa que talvez mexia em coisas, gatilhos, ou até mesmo, né? Era uma pessoa inflexível. Pode fazer essa transferência aí de culpa? Pode, tá? Então aqui é a interpretação para os afastados. Porque aqui se você tá junto dessa pessoa, tá? Tem coisas que essa pessoa não te revelou. Aqui é uma pessoa que escuta muito terceiros, tá? E é uma pessoa que pode ser que existam problemas dele ou dela de comportamento que você ainda não descobriu. Por quê? Porque ele ou ela guarda. Então é uma pessoa que carrega medos, bloqueios. E é uma pessoa que se mostra muito ativa, muito cheia de desejo, de intenção, mas tome cuidado, tá? Por quê? Porque não é uma pessoa que tem uma estética, né? Ó, estética. Não é uma pessoa que tem aqui, é uma pessoa autoritária, tá? É uma pessoa que tem um excesso de preocupação com a questão de controle, de dominação, tá? Então, cuidado para você não ficar muito aprisionada em regras que essa pessoa dita com base
no que ele ou ela tem como verdade. Porque aqui, gente, se você está conhecendo essa pessoa agora, ou está dentro de uma relação com essa pessoa ela pode até ter medo de lhe perder. Mas é um medo de perder por conta de saber dos comportamentos complicados e destrutivos que essa pessoa tem, tá? Então é uma pessoa que você precisa ter delicadeza ao olhar e ao perceber a maneira em que essa pessoa ela se comporta com você. Gente, tá tudo bem, só love, não é o seu mundinho, não é a sua leitura, tá? Aqui é uma pessoa que ela já pode ter sido prejudicada em outros relacionamentos passados, ou pode ser a pessoa que prejudicou, tá? E aí o que é que acontece? Por conta desse tipo de comportamento ou de situação, circunstância problemática que essa pessoa vivenciou, essa pessoa ela é assim. Então cuidado para essa pessoa não prejudicar aí a tua vida com comportamentos totalmente desproporcionais àquilo que você tem como expectativa, tá? Aqui pode ser que essa pessoa ela perdeu um relacionamento, ela teve algum tipo de perda na vida, mas isso tem a ver também com um tipo de personalidade que essa pessoa ela já tinha, muito ali guardada, oprimida, né, dentro dele ou dela, que mexe muito com a mente dessa pessoa. Então, se você está conhecendo uma pessoa que, terminei porque minha ex era louca, tive um relacionamento muito problemático, é uma pessoa que ainda esconde, tá? Problemas aqui, mal resolvidos, muito complicados, que ele ou ela ainda se sente ali muito preso ou presa, mas quer mostrar que está se reconstruindo ou se refazendo. E isso pode ser uma pessoa muito problemática, a tua energia. Sou muito sincera em falar o que eu vejo. Não, G, não bateu comigo, não é o que eu penso dessa pessoa, não se comporta assim, então não é o seu montinho e ainda bem. Porque se você me traz uma pessoa que está conhecendo agora, essa pessoa ela pode replicar comportamentos imaturos, destrutivos, fruto de uma conduta que ele ou ela acha que é correta, tá? Então é uma pessoa que pode dizer que tem medo de lhe perder, que tem medo de se comprometer, mas quer ter você ali, no domínio, no controle dele ou dela. Por quê? Porque é uma pessoa que tem aqui um desequilíbrio muito grande, tá? E que acha que tem que ter alguém para suprir as necessidades, as carências dele ou dela, tá? Agora, essa carta da intriga me fala muito de, para quem tá aí se conhecendo, tá? Ou para quem tá aí de paquera, sei lá como é, o envolvimento de alguém que ainda tá se conectando com essa pessoa, que tá junto ou junta, tá? Essa pessoa ela pode ter uma fama não muito boa, e essa pessoa ela pode estar querendo meio que recuperar a imagem, ou tá com medo de que vocês descubram coisas que ele ou ela fez no passado, ou comportamentos de uma conduta que essa pessoa tem que não demonstra para você. E aqui tem uma energia de que alguém vai falar. Alguém pode lhe contar, ou tá prestes, tá? Alguma coisa muito negativa dessa pessoa, que vai fazer você repensar muito se você ainda quer ele ou ela. E aí essa pessoa, para não lhe perder, pode entrar aqui num ataque de pelanca, tá? Negar tudo, tentar te sensibilizar para não perder o território, falar que está se superando, que está se curando, que é apaixonado, que isso ficou lá no passado dele ou dela. Analise, tá? Analise. Que alguém aqui, pode ser até por maldade, por não gostar da pessoa, vai ali tentar dizer coisas, né, que comprovem algum tipo de conduta que essa pessoa tenha dentro dos relacionamentos. E aí, se você estiver muito envolvida, muito apaixonada, né, com dó dessa pessoa, pela história que ele ou ela te contou, ou até pela maneira que ele ou ela lhe trata, antes de qualquer tipo de ação, analise quem está contando, por que contou, e preste atenção no comportamento da pessoa, tá?
Que às vezes pode ser sim, alguém que tem uma negatividade, né, contra essa pessoa, que vai querer meio que prejudicar o relacionamento e vai te livrar, vai te alertar do problemão que essa pessoa é, tá? E essa pessoa ela pode já estar ali sentindo e com medo disso. E pode querer te fragilizar, contando uma história totalmente diferente da que você pode ficar sabendo, tá? Então tem muito aqui dessa energia. Se você já vem de relacionamentos traumáticos, complicados, e de repente essa pessoa para aí na sua energia, e você não quer repetir padrões e ciclos, preste muita atenção, tá? Antes de toda e qualquer tomada de atitude, para deixar essa pessoa permanecer na sua vida, contando a história triste dele ou dela, pense também na sua, tá? Por quê? Porque pode ser que existam aqui condutas dessa pessoa que você pode ficar ali numa situação complicada, tá? E até se arrepender de ter dado uma oportunidade ou acreditado nessa pessoa. Nossa, que leitura ruim. É mesmo, péssima. Não gostaria que ninguém tivesse vivenciando isso, tá? Mas se você se identificou, é um alerta da espiritualidade. Não é para temer, é para prestar atenção. É para você ter cautela, tá? Para você não acabar entrando numa cilada, tá? Mas é como eu sempre digo, é uma leitura coletiva. Analise o comportamento da pessoa. Que às vezes isso é muito sutil. Como assim? É uma pessoa que se mostra totalmente envolvida, apaixonadona, né? O que está superando isso e aquilo, que é um novo ser, que tem uma conduta, olha só, começou trabalhador, começou isso, começou aquilo, bonito, cheiroso, gostoso. Mas quando vai ver a conduta da pessoa dentro de um relacionamento, é totalmente diferente do que você poderia imaginar, tá? Então, provavelmente, você já pode ter percebido alguns traços dessa pessoa que não são legais. Ouça a sua intuição e tenha cautela, tá? Por quê? Porque você pode se sensibilizar, como eu já havia dito, né? Ah, é fofoca. É gente que não quer ver você e a pessoa juntos ou juntas. Pode ser, mas pode ter um fundo de verdade aí que você ainda precisa olhar, né, por detrás dessas montanhas de uma maneira bem sensível para não cair totalmente no papo dessa pessoa ainda, até que essa pessoa se cure, mude ou prove o contrário, tá? E aqui não é coisa que vocês não sabem. Pelo menos intuição vocês têm. Pelo menos alguma coisa você já pegou ali da situação. E não é uma questão de paranoia. É de você constatar com o tempo e com o comportamento dessa pessoa. E decidir se quer ou não continuar mantendo esse vínculo, tá? Vai do seu livre-arbítrio. Então é isso, espero ter ajudado. Mais uma leitura concluída. Se você deseja fazer uma consulta particular na sua energia ou assunto específico comigo, o meu contato vai estar fixado no primeiro comentário desse e de todos os vídeos aqui do canal, como também na descrição, tá? Gratidão, um grande beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.